Vem cá. Olha o que tu precisa para a tua vida de paz, de comunhão e de perseverança em Deus. Escuta o que tu precisa. Tu precisa de conhecimento. Tu precisa ter o entendimento. Tu precisa ser alimentado com o conhecimento de Cristo, com a instrução de Cristo, com a direção de Cristo na tua vida, para tu se manter firme e firmado diante de tudo que venha para nos tirar da fé. Nós precisamos disso aqui, ó. Disso aqui. Recebe mais uma porção do alimento de Deus para a tua vida de fé estar firmada e tu estar fortalecido no Senhor diante de todos os vendavais e tempestades deste mundo. Olha o que tu precisa. E aqui você recebe o alimento do céu, o verdadeiro alimento, para fortalecer e manter tua vida com Deus. Abre a tua Bíblia, por favor. Se alimente direto da fonte. Eu sou o instrumento, eu sou o garçom que sirvo. E você que tem que se servir do alimento. Eu levo só para você. É você que tem que se alimentar. Você não depende de mim para se alimentar. O alimento já foi colocado à sua disposição. Você só precisa se alimentar. Não dependa do garçom vir trazer, porque ele pode trazer outro alimento. Ele pode não lhe alimentar e você morrer espiritualmente. Eu estou falando do sentido espiritual. O alimento espiritual. O prato já está servido para você, a Bíblia. Se alimente de Cristo direto da fonte. O alimento já está posto para nós. Não dependa de fulano, ciclano ou beltrano. Não dependa dali, daqui ou de acolá para a sua vida com Deus. O alimento para a sua vida com Deus já está posto ao seu alcance. Você precisa se alimentar. Eu vou agora te conduzir mais uma porção do alimento. Já que você não abre o prato para comer, já que você não está comendo, aí Deus, Ele, pela misericórdia dele, Ele faz como Ele fez com Elias. Ele leva o alimento até você. O que Ele diz? Levanta, come, bebe e anda. Amém? Vamos lá. Escuta o que tu precisa na tua vida para ter sucesso, ter vitória, estar de pé, cheio de Deus, na graça, no poder. Escuta, recebe o que tu precisa. O que é importante para a tua vida está dentro da vitória. Não é disso que vocês vivem, que o mundo aí busca dentro das religiões, por meio das religiões. É dentro da palavra, por meio da palavra, a verdade de Deus. Escuta aí, recebe uma porção do alimento do céu para estímulo, para fortalecimento, para ânimo, vigor e perseverança na vida com Deus. Vem para cá. Vamos ler o que está escrito. Romanos capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Vamos fazer a leitura. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Olha o que a palavra nos revela. Sendo justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A minha paz com Deus não é por isso, por aquilo outro. É pela minha fé em Jesus. Eu já tenho paz com Deus. Eu estou na paz do Senhor. Amém? Oh, glória. Versículo 2. Pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Eu estou firme. Pela fé em Jesus, eu estou firme na esperança da graça, onde eu já estou dentro da graça, na proteção, na promessa. Pela fé em Jesus, estou firme. Aleluia. Vamos agora para o versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Então Paulo agora vai orientar os romanos, os cristãos. Não era um grupo denominacional de igreja. Não era um grupo denominacional de igreja.
Não era um grupo dentro de uma instituição. Não era um grupo, uma igreja, instituição. Paulo vai aqui escrever para os crentes que estavam em Roma, na cidade, em Roma. Aí Paulo vai advertir agora os irmãos, a igreja de Deus, que estava em Roma. Não é uma instituição. E você pode ver isso dentro do ensino bíblico. Paulo nunca se dirige à instituição religiosa na liderança de nenhum pastor. Pode observar que todas as cartas de Paulo é dirigida aos irmãos de tal igreja, de tal igreja. Não era a igreja da denominação, era a igreja dos lugares. Cidade de Roma, cidade de Corinto, cidade de Efésios. Eram os irmãos que estavam nessa cidade, que creram em Jesus. A igreja que Paulo escrevia era essa. Alguém disse a mim, não, mas Paulo plantou a igreja. Aonde, meu irmão? Me mostra aí onde Paulo plantou alguma igreja nesse princípio de igreja que vocês vivem. Me mostra onde Paulo ordenou e orientou os irmãos a viver em alguma vida de igreja dentro desse sistema que vocês vivem, nesta vida de igreja que vocês vivem. Me mostra onde Paulo, em algum momento, se dirigiu a algum irmão, mandando estar na casa de Deus, dando dízimo, indo para o culto, buscando a Deus, adorar a Deus, no templo, levando a sua adoração a Deus no altar da igreja, que era um lugar santo. Aonde tem? Não tem. Então isso aí, esse princípio de igreja que o mundo vive, é maldito. Se você quiser crer ou não, é um problema seu. Mas que você creia na verdade para ser bem-aventurado, meu irmão. A verdade é essa. Que eu estou pregando, eu não sou a verdade, mas eu prego a verdade. Por isso que os que estão no sistema religioso, operado pelo reino das trevas, se aborrecem comigo. Porque o meu compromisso não é com nenhum sistema religioso. Não é com nenhum pastor presidente de nenhum sistema, denominação. O meu compromisso é no reino de Deus, em ministrar a verdade do Evangelho. É com Cristo. A autoridade, o guia da minha vida é Jesus. Não nenhum líder dentro de nenhuma instituição. Então aqui está o que você precisa para a sua vida, firmada em Deus, alimentada, fortalecida, e você na graça do Senhor. Vamos continuar no versículo 3 do capítulo 5 de Romanos, que nós estamos fazendo uma breve exposição aqui e aplicando o ensino que a palavra traz para mim e você. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. No plural. Porque vai ser uma vida cheia de tribulação que nós vamos viver. Mesmo crendo em Jesus. O próprio Jesus disse, no mundo tereis o quê? Paz, vitória, prosperidade, tranquilidade. Jesus vai dizer, no mundo tereis aflições. E Paulo vai aqui, dentro do ensino de Cristo, da doutrina de Cristo. E meu irmão, o Elton Ramos. Paulo agora vai instruir ao povo com a mesma doutrina. Paulo não trouxe uma doutrina nova para os irmãos. Paulo não trouxe situações que ele criou. Paulo não adicionou nada ao Evangelho. Paulo trouxe o ensino de Cristo, puro, direto da fonte que é Cristo, como ele ensinou. Porque Jesus disse que ensinasse o povo tudo o que ele ordenou, não é o que os homens determinam, é o que o Cristo ensinou. Nós, como discípulos de Cristo, pregadores da verdade do Evangelho, temos que estar pregando com compromisso, submissão, lealdade, obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não compromissado com nenhuma autoridade de líder de igreja, nenhuma. É com Cristo. Amém? Então Paulo vai dizer, tenham paciência, né? Mas também nos gloriamos nas tribulações. No plural. São muitas tribulações. Porque as tribulações produzem paciência. Versículo 4. A paciência produz a experiência. E a experiência, a esperança. Versículo 5. E a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo que nos foi dado. Meus amados irmãos, que ensinamento maravilhoso nós temos aqui. Rapaz, se as pessoas se dedicassem a sua vida com Deus pela palavra, não estavam perdidas, escravizadas, centralizadas dentro dos ambientes malditos, anátemas. Vivendo penitência, sacrifício, flagelos, legalismo religioso como se fosse para Deus. Porque se você quer vida com Deus,
Você quer sua vida santificada em Deus? Você quer buscar a Deus? Você quer servir a Deus? Você quer fazer a obra de Deus? Você quer estar adorando a Deus? Você precisa disso aqui, ó. Você precisa ter esse conhecimento, buscar aqui. Aqui você encontra e vive tudo isso, aqui, na palavra. Olha o que Paulo está orientando. Eu estou fazendo uma exposição da carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 5, do versículo 1 ao 5. Eu vou fazer a leitura de novo, irmão. Eu vim aplicando e explicando, mas veja só o que a leitura em si nos ensina. Não precisa nem de sabedoria para você entender isso. Não precisa você ir para um seminário e fazer um curso de teologia. Não precisa você ser um doutor teólogo para pregar isso. É só ter o chamado, a graça de Deus na tua vida. É isso que basta. Não é diploma de universitário. Olha o que o texto em si nos ensina. Sendo, pois, Romanos 5, do 1 ao 5. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Acabou. A minha vida com Deus de paz é por Cristo. Não precisa de nada para buscar vida com Deus, paz com Deus. Versículo 2. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. A graça de Deus, o favor da salvação. Nós estamos nela, alcançando ela pela fé. Acabou. Não precisa ritual, sacrifício, penitência, nem flagelo, nem coisa alguma que a religião ensina o povo a viver. Temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Que esperança da glória de Deus é essa? Que nós temos que nos gloriar. Jesus. Estamos firmes nele e nos gloriamos nele. A esperança da glória de Deus é Jesus para a nossa vida. Versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Então agora nós devemos não ficar tristinho, não ficar perguntando a Deus por que tanto sofrimento, Deus. Porque eu estou passando por isso, porque é dificuldade, porque isso e aquilo outro. Dentro da necessidade, da dificuldade desta vida, Jesus ele disse, no mundo tereis aflições. Tenham de bom ânimo, se gloriem, se alegrem. Que está passando esse momento difícil, mas está dentro de uma promessa, de uma garantia, de uma segurança. Aleluias. Persevere. E sabendo que essas tribulações, ela vem para provar a nossa fé, para nos amadurecer, para nos dar conhecimento e entendimento de Deus. É na dificuldade que nós amadurecemos e crescemos na fé. Não é dentro desses cultos de vitória. Não é dentro dessas vidas de prosperidade. Paulo vai dizer, não somente isto, versículo 3, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? A paciência. O que é a paciência? É uma virtude que consiste em esperar, demonstrando a nossa fé e confiança em Deus. E a gente só pode confiar em Deus e esperar em Deus na tribulação. É aí que vai gerar a paciência, a confiança, a calma, a certeza da fé, da vida, da proteção de Deus. E Paulo vai dizer, e a paciência produz a experiência, e a experiência é a esperança. E agora, dentro da paciência, eu vou ter intimidade com Deus, experiência de vida, de fé com Deus. E essa experiência me leva a se manter firme na esperança. Que esperança é essa, irmão? É aquela que Paulo vai advertir os irmãos lá no capítulo 12, aqui em Romanos, no versículo 12. Alegrai-vos na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem em oração. Olha o que Paulo vai dizer, irmão. Hoje, qual é a pregação aí dos homens para o povo dentro das igrejas? Não aceite isso. Não se submeta a isso. Você é filho de Deus. Não pode estar padecendo, não pode sofrer, não pode passar isso, não pode passar aquilo, porque se você estiver passando, Deus não é contigo, tu está em pecado, tem alguma coisa errada. O crente tem que ter prosperidade, tem que viver uma vida de vitória, não pode sofrer isso. Quem disse isso? Essa é a pregação, irmãos. Que o povo está sendo instruído aí no anátema. Essa é a pregação que está sendo ministrada para o povo, como meio de fé em Deus, dentro desses ambientes anátema chamado igreja. Saiu aqui da página que eu fui bulir aqui. Vamos lá. Essa é a pregação que o mundo vive.
esta vida de autoestima, de mensagens que massageiam o ego do povo, de mensagens que faz o povo viver uma vida de fé em Deus, como se Deus fosse o servo e eles os senhores, que determina Deus agir naquilo que eles querem. Esse evangelho anátema, essa adoração vã que o povo vive dentro desses ambientes, onde Satanás se anda com a mentira e o povo tudo perdido de Deus, esses lugares chamados de igreja, religião, é a pregação que o povo está vivendo lá, enquanto a Bíblia diz que nós temos que se alegrar nas tribulações, porque a tribulação produz a paciência é a experiência que nós temos em Deus nos traz a esperança. A esperança não é de uma vida boa aqui na terra, a esperança da vida em abundância com Deus lá no céu. É por isso que eu tenho que suportar com alegria, sabendo que o que eu estou passando aqui não se compara àquilo que eu estou para receber, como disse Paulo. A leve e momentânea tribulação desta vida aqui não se compara com o que estamos para receber. Suporta, irmão. Tenha paciência. Se alegre na esperança. Persevere em oração, com a sua vida firme na comunicação, na conexão com Deus. Não dentro de ambiente, por meio da palavra. Você só pode estar conectado com Deus em Cristo, na palavra. Não dentro de ambiente como ensinam os homens. Agora, no versículo 5 de Romanos, Paulo vai dizer: a experiência não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, na nossa vida, no nosso viver, no nosso entendimento. O reino de Deus está implantado. O Espírito Santo de Deus está em nós. Não está ali, aqui, acolá. O Espírito Santo, o reino de Deus está em nós. O amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Dado quando nós cremos em Jesus, recebemos o dom do Espírito Santo, o selo de Deus, a vida de Deus em nós, o Espírito Santo, a vida de Deus em nós. E para a gente estar nessa vida, não é ali, aqui e acolá. É crendo no Evangelho, sendo batizado. Esse batismo que Jesus fala, aquele que crê e for batizado, é o batismo com o Espírito Santo. Não é o batismo com água, realizada por homem dentro da igreja. É o batismo com o Espírito Santo, que só quem batiza é Jesus, com esse batismo. Para aquele que crê nele com arrependimento, é batizado, para ser inserido no reino de Cristo, para estar como membro ligado ao corpo, igreja de Deus. Não é pelo batismo realizado por homens dentro de igreja, o cerimonial religioso. O batismo, por onde nós temos que crer em Jesus para ser salvo, é o batismo com o Espírito Santo. E esse batismo o homem só alcança, só recebe, quando ele crê em Jesus. Como diz as Escrituras, o Espírito Santo passa a habitar nele, como uma fonte de água viva, gerando a vida de Deus no interior dele. Como está escrito lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 7, do versículo 37 ao 39. Dá uma lidinha, vai aprender, vai buscar, vai se alimentar, vai se fortalecer, para manter tua vida firme e firmada no Senhor. Não dentro nem por meio de igreja, mas dentro do conhecimento e por meio da palavra de Cristo. Em Cristo e por Cristo, nós estamos em Deus com a nossa vida de pé. Perseverando para chegar ao fim, combatendo o bom combate da fé, para receber a coroa da vitória. Amém, meus irmãos? Então, que Deus abençoe, que vocês analisem mais um pouco esse assunto que foi levado para vocês, esse vídeo com essa instrução maravilhosa que esclarece, ilumina o nosso entendimento, está à sua disposição, a hora que você quiser. Baixe ele, compartilhe com outros irmãos para fortalecê-los na fé, leve para outras pessoas para dar o conhecimento da verdade. A verdade de Deus que está nesse vídeo sendo levada para vocês por esse garçom, esse serviçal, esse instrumento que Deus usa, pelo qual foi vocacionado para esse ministério, com essa vocação, com essa incumbência de ministrar a verdade para todos. O irmão Wellington Ramos, sempre trabalhando a comunicação e a informação da verdade do Evangelho de Cristo. Aqui, no meio das redes sociais,
aqui no Face, aqui no YouTube, no Quai, e por aí a gente está trabalhando e levando a comunicação. Não só o irmão Wellington, mas Deus tem levantado muitos irmãos para levar a verdade diante da banalização e da multidão das mentiras que são pregadas em nome de Deus pelos falsos profetas. Grande é o número dos falsos profetas, mas Deus tem levado a verdade até você, para você ser esclarecido e não ser tomado por inocente. Tá? A verdade tem ido ao conhecimento de todos, para que todo aquele que crê seja salvo e livre do engano e da mentira de Satanás, pregada pelos homens como verdade de Deus. Recebe e seja abençoado em nome de Jesus. Amém, meus irmãos?